o Godinho Lopes nunca poderia trazer o Jorge Jesus porque não havia dinheiro, não havia garantias bancárias para nada. Não dava para raspar de lado do buraco, já era Não havia garantias bancárias, era impossível. Portanto, o Jorge Jesus nunca teria vindo para o Sporting com o Godinho Lopes, nunca. Exato. O que ele está a dizer é uma estupidez. Mas aquela entrevista, eu ainda estou para perceber porque é que se lembram. Olha, deixa-me cá entrevistar o Godinho. O Godinho Lopes estava sossegadinho lá no canto dele, lá na vida dele, e chamam... Sr. Engenheiro Godinho Lopes, quer vir à RTP. Claro. Quem é que teve a ideia de entrevistar o Godinho Lopes? O Godinho Lopes faz anos. O Godinho Lopes fez 2 anos em que foi presidente do Sporting. O Godinho Lopes, alguma efeméride à volta do Godinho Lopes para convidar o Godinho Lopes? Não. RTP alguém se lembrou na RTP, vamos cá chamar o Godinho Lopes. Tem que perguntar ao Mano Menezes, o treinador brasileiro, o que é que ele acha de Jorge Jesus ter assinado com o Marco Silva ser o problema resolvido. Perguntaram isto ao Mano Menezes no programa. Mas não lhe perguntaram como é que um treinador, que mérito é que ele dá a um treinador que é campeão, sabendo que o clube tem um pré-acordo, ou que pelo menos lançou para a comunicação social, um pré-acordo desde janeiro com outro treinador. Portanto, o Jorge Jesus é mau porque assinou quando sabia que o Sporting não ia ficar com o Marco Silva. Por causa da semana passada. Os espectadores não se aperceberam disso. Eu sei, que já havia os festejos no Marquês, já estava tudo preto no branco, só faltava a rúbrica com o Rui Vitória. Sim. E estava o Vieira com o Jesus a passear no Marquês, com lasers e o caraças. Ninguém vai perguntar. E agora? Mas o Bruno Carvalho é que o diabo. Opina. É o diabo. E agora, só para terminar, isto que se andou a fazer agora, durante 15 dias à volta do Rui Vitória, o Rui Vitória isto é uma palhaçada, foi só para dar ideia, para limpar a imagem do Vieira, de que já não havia, que ainda não estava nada acertado com o Rui Vitória, porque a mentira já estava acertado com o Rui Vitória. Isto foi para disfarçar, porque era de muito mau tom. O Jorge Jesus vai para o Sporting, no dia assim já o Rui Vitória tinha assinado. Foi essa a notícia que saiu. A RTP anunciou que o Rui Vitória assinou antes do Jesus. Jorge Jesus já não é anunciou porquê? Anunciou porquê? Porque já havia. Isto tudo dele ainda não foi anunciado. E agora? Isto é tudo uma cortina, ainda não foi. Foi oficializado. Pronto, ok. Não, já está oficializado. Ok, pronto. Mas andaram uma semana e meia, ou quase 2 semanas, a tentar limpar a imagem do Sousa Vieira. Orelhas. Andaram a limpar a imagem. Mas o Jorge Jesus e o Bruno Carvalho é que são os malandros, pá. Como é que as mesmas pessoas podem dizer que o Jorge... Os malandros. E depois aparecem ex-presidentes, tipo Dias da Cunha e outros, que não percebem nada do que se está a passar, ou percebem e fingem que não percebem, a lançar lama. Sim. Olha, mas em relação aos sportinguistas que apareceram e aos ex-presidentes, de repente apareceram. É curioso. Apareceram. Vou buscar o cartaz outra vez. Acho que sim, vais falar disto, sim. Dos ex-presidentes do Sporting. Sabe o que é que eu acho? Que eles até tremem. Não é? Eles até tremem por causa Eu fui buscar umas coisas antigas. Em 2012... o que é que Dias da Cunha disse do Godinho Lopes? O Godinho Lopes aprendeu comigo. O Sporting não teria o património que eu deixei ficar se não tivesse a colaboração do Godinho Lopes. Património. Godinho Lopes, isto em 2012, já o Godinho Lopes era presidente. Godinho Lopes aprendeu comigo. Estás a ficar melhor agora. E ao contrário do que eu fiz, estar afastado do futebol da SAD, é um presidente que intervém, sabe o que quer e impõe o que quer. Não, o Godinho Lopes é mesmo daquele que impõe o que quer. Pá, e o Dias da Cunha... É que o que se não sabe no resto da direção, Godinho, baixa a bolinha, ele... assim como funcionava aquele saco de gato. E o Dias da Cunha, o homem que chegou presidente do Sporting, sair de eleições, hein? Tanto quanto posso avaliar, vejam bem a capacidade de análise do Dias da Cunha. Tanto quanto posso avaliar,
está a ser um excelente presidente. Dias da Cunha Salvadinho Lopes. Estamos apresentados quanto ao Dias da Cunha. E nós baixo d'água, sempre baixo d'água. Já disse aqui uma vez, lugar, o Dias da Cunha, nada mal. Se há um alucinado dentro do Sporting ao Dias da Cunha, o Dias da Cunha era vice-presidente, ainda. Não parece nada alucinado. Não parece, não é Nunca percebi, é um homem que fala tão bem. Em 99-2000, o Sporting vai empatar na luta quando fomos campeões, depois daqueles 17 anos. 18, acho que foi 18. 17 anos, vocês confundem sempre os anos com as épocas. Exato. Sim. 17 anos, pá. Ai. O homem. Ele hoje vai lançar. Disse, o Sporting empatou em Leiria, mas ainda continuava à frente, ainda continuava a depender de si próprio. O Dias da Cunha deu uma entrevista a pôr em causa o Inácio isto, o Inácio aquilo, o Inácio aquilo. Portanto, este homem já vem daí. Pronto. O engraçado, esta semana, o Godinho Lopes vem dizer esta história do Jorge Jesus, não é? Aqui o presidente Bruno Carvalho respondeu bem. O Slimani também foi ideia dele. Tudo é ideia dele. Não é? Tudo é ideia dele. E apareceu aqui, isto aqui eu vou ter que dizer isto, o Henrique Monteiro do Expresso, no último Expresso, faz uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que acontecesse uma coisa destas. Pá, como é que um jornalista, com o currículo e com o historial do Henrique Monteiro, ex-diretor do Expresso, faz uma crónica, não sei quantos mil caracteres, baseado só em falsidades. E ele sabe que são falsidades, ele não tem certeza de nada. O Henrique Monteiro, portanto, ele, a quente, escreveu uma crónica que eu acho isto escandaloso. Portanto, isto para mim não é por acaso. E o Henrique Monteiro é sportinguista. É sportinguista. Nada é por acaso. É sportinguista. Reparem bem como é que ele começa a crónica. Ao presidente de um grande clube de Lisboa, não é grande clube de Lisboa, é grande clube de Portugal, pá. Da Europa. É de Portugal, pois. Do mundo. Vamos lá pôr e depois aqui, não, e a questão de Portugal, agora enganei-me eu. Há um investidor angolano investigado por negócios pouco claros e há eventualmente um ditador da Guiné Equatorial. Espera aí. Por último, há milhões de euros que de repente aparecem num clube com dificuldades. Ao que parece, o Sporting Clube de Portugal foi tomado por uma estratégia populista e traiçoeira, despede quem lhe deu um título e bate um salário ultramilionário para o treinador do maior rival. Pode haver quem ache genial e o que isto é o fim do clube dos tios, mas eu, que levo décadas de sócio, fico envergonhado, como eu muitos outros adeptos que também estão. Portanto, isto é tudo baseado em equatorial, não é nada disto, ainda sabe. Bom. Pina, isso é uma estratégia, isso faz parte. Há coisas que não se trocam por decência, embora o futebol preencha, assim. Mas porquê que? Pá, nós aqui estamos a falar da indecência que foi o que o Vieira fez ao Jorge Jesus ao estar a contactar o Rui Vitória. Mas esta malta do Sporting quer é martelar nisto. Quer dizer, nós temos o melhor treinador. A seguir ao Mourinho, talvez, para mim, a par com o Leonardo Jardim, e andamos aqui entretidos nisto. Não gozamos. Não gozamos. Nós temos no Sporting há uma coisa que é quando nos acontecem coisas boas, quando nos acontecem. Mas qual a comunicação social? Então este homem é do Sporting, somos um jornalista. Baseia-se nisto. Isso é tudo coisas filtradas da comunicação social, é o que sai cá para fora. Olha o que ele diz. Ou alguém acredita que os milhões oferecidos não terão outro retorno do que a Glória Sporting? Alguém crê que falamos de amor clubístico? Ele a pôr em causa Jorge Jesus. Isto é tudo. Isto tem tudo a ver com a história da... Eu continuo a achar. Mas isto também não tem nada a ver com a auditoria. Deixa-me lá eu dizer o que é que eu acho. Há uma campanha forte. E para mim o último sinal dessa campanha é o Ângelo Correia. Porque as pessoas não sabem que é o Ângelo Correia veio falar. As pessoas não sabem que é o Ângelo Correia. O Ângelo Correia é dos maiores lobistas deste país. Foi o Ângelo Correia que meteu o Passos Coelho como primeiro-ministro deste país. E já se arrependeu, disse ele publicamente. As pessoas não sabem. Muitas das pessoas não sabem. Para o Ângelo Correia vir falar do Sporting e as palavras não são para se congratular de uma vitória, de termos contratado um reforço
dos melhores. Eu escrevi isto, a seguir ao Lietzen, para mim o Jesus é a melhor contratação do Sporting, aquela que pode marcar, e pode marcar mais até que o Lietzen. Portanto, isto há uma campanha, e esta campanha, estás a falar do Expresso, eu falo da RTP, há uma campanha clara, há um senhor que é o Zé Nunes, que aparece num programa de 443. Esse senhor, eu ontem estava à espera, mas isso só isso não justifica. Esse senhor foi aquilo que eu já disse aqui, que um dia pedi-lhe para comentar o jogo com o Boa Vista e ele consegue dizer mal da direção de Sporting. Ontem ele conseguiu, deixa-me lá só, o que ele ontem estava a dizer, ele ontem conseguiu, neste momento, meter a direção do Sporting. Portanto, há aqui um assumir. Porque há aqui uma questão, tu dizes que não se tem que falar de Marco Silva, mas tem que se falar de Marco Silva, porque há aqui uma questão que estas pessoas, deixa-me só dizer, acho muito bem, porque há aqui uma questão que as pessoas têm que perceber. Neste momento, eu vou falar por mim, eu, como sportinguista, como sócio do Sporting, não ficava satisfeito se soubesse que esta direção tem a ideia, ok? Tem fundamentos, acham eles, têm fundamentos e apresentaram-nos que foram ridicularizados com a questão do facto que mais pessoas sabem. Portanto, esta direção acha que tem fundamentos para despedir o Marco Silva com justa causa. Okay? Fundamentos esses vão ser discutidos no Tribunal de Trabalho. É uma questão simples, que pode acontecer a qualquer pessoa. As pessoas que passam pelas empresas sabem que isto acontece algumas vezes. Agora, se a direção do Sporting acha que tem fundamentos para despedir o Marco Silva com justa causa, se a direção do Sporting acha que durante este ano o Marco Silva não esteve a fazer aquilo que acharam, porque a gente tem que se lembrar de coisas, o Sporting deu 4 anos de contrato ao Marco Silva, deu-lhe confiança, há um momento terrível, que é o momento do caso Doyen, a ligação do Marco Silva, o empresário do Marco Silva, o Carlos Gonçalves, a ligação do Carlos Gonçalves com o Doyen, que era empresário do Rojo, portanto, essas coisas todas, e foi isso que abalou o Sporting este ano. Nós já falámos aqui várias vezes do Carlos Eduardo. Deixa-me só eu terminar, do Zé Eduardo, e vamos voltar a falar dele de certeza. Portanto, se a direção do Sporting acha que isso aconteceu, se acham que isso aconteceu, eu como sócio do Sporting, não me parece bem que tivessem entregue aquilo que era a indenização que o Marco Silva tinha que receber. Porque o que está para trás disso é uma decisão de gestão. Nós queremos o Jorge Jesus para treinador do Sporting, não podem ser 2, portanto foi o Jorge Jesus. Portanto, o Marco Silva é despedido, o Sporting acha que tem justificação para aquela justa causa e vai... Deixa-me só dizer uma coisa, que é, tu estavas a falar de uma coisa que eu acho que é importante, é que muitas pessoas estão a aparecer agora, porque eu acho que têm o rabo apertado por causa de uma coisa que se está a fazer, que é uma auditoria ao clube. Pode não ser isso. Mas também pode ser. Pode não ser isso. E qualquer caso que seja, bem, vamos atacar aqui o Presidente, que isto é uma má gestão, tudo isso vai ser lançado. Deixa-me só dizer duas coisas. Para mim... É que o Anjo Correia nunca falou. Para mim ver o Dias da Cunha a dizer que alguém tem que ir para o manicômio é como ver o Emplastro a dizer para alguém, ele só quer aparecer. Exato. Para mim é igualzinho. E agora é igualzinho. É a mesma coisa do ver o gajo a dizer, é a mesma coisa, pronto. Há uma coisa que, tirando agora estes senhores, todos estes notáveis, a mim me faz impressão. Ainda estás a rir, estás a ver? Às vezes tem piada, Pina. Mas tem. Tu interrompes muito as piadas dos outros. Anda, boicotas os outros. É verdade. Já roubas piadas ao Cunha. Pronto, não vou falar. Como estava a dizer, tirando estes notáveis todos... Ele adivinha e diz, antes de ti, já disse. Pois é, mas não é por maldade. É só Odivelas. Vocês são Odivelas, vocês organizam. Só Odivelas gosta sempre de ganhar. Sempre uma janela de está um bocado ferrado, olha mais um bocadinho. Exatamente. Ainda será por pinholas. Estava a dizer, tirando estes notáveis todos, o que a mim me impressiona mais é ver sportinguistas normais, pessoas normais, com dificuldade em entender como é que alguém sai do Benfica para o Sporting. Como é que a gente tem hipótese de tirar alguém ao Benfica? Como é que é possível? Estamos loucos. E eu acho que... Eu acho que alguns... Há sempre todos os clubes têm... Alguns. Outra que eles dizem, como é que o Sporting
tem possibilidades de ir buscar um treinador como o Jorge Jesus. E o que é que para mim resulta disto? O que resulta disto foram anos e anos daquela política da pequenez. Está sempre do pequenino, sempre sétimo lugar. E essa... terceiro lugar. Deixa-me dizer, daquela coisa do perdemos sempre, daquela coisa do já é bom ficar em terceiro lugar, segundo lugar, que maravilha! Eu por mim, pessoas que eu vi, eu por mim, deixa-me só acabar, pessoas que há uns tempos disseram, eu por mim, se me dessem um contrato que o Sporting ficava 3 vezes em terceiro lugar, eu assinava já. Pessoas notáveis a dizer isto, que às vezes bebem um bocado, mas pronto, tudo bem. Agora, esse Sportingzinho do perdedor do agora estamos a apostar, queremos ser campeões, que horror. Agora como é que o Sporting agora, eles estão a apostar para ser campeões. Mas não é bem isso. Eles estão loucos. Não, e esse Sporting é fruto de anos e anos de mentalidades de pequenino. Porque as pessoas estão preocupadas como é que se vai pagar o Jorge Jesus? Como é que o Jorge Jesus veio? Por exemplo, eu não leio os jornais todos os dias e muitas vezes não tenho acesso a eles. Mas expliquem-me. Não me parece que tenham feito alguma coisa do género assim ao Jorge Jesus. Vocês estão a ver? Bom, Rui Vitória... Tu sabes que na sua cadeira de... Espera aí, vocês, caraças, deixem-me lá falar um bocadinho. Opina. Estamos a conversar. Então deixem-me lá falar um bocadinho. Fala aí. Eu falo 20 segundos, vocês interrompem. Ontem assim que já fez um vídeo de motivação com o Rui Vitória. Está bem, mas diz a seguir, pronto. Isto, ainda não vi. Verdade. Com o Jorge Jesus, este homem, Rui Vitória, esteve a negociar com o Vieira, sabendo que o Benfica ainda tinha treinador. Não foi só Jorge Jesus. Então ninguém fala nisto. Este homem, o senhor Rui Vitória, esteve a falar com Luís Filipe Vieira, ainda o Benfica tinha treinador. Mas não é a par, Pina, porque o Mas este não, este é o senhor Jorge Sousa, mas o Jorge Jesus, é um malandro, mas quer o Jorge dinheiro. Jesus sabia que o Marco Silva não ia ficar no Sport. Este senhor, sabem quanto é que ele vai ganhar mais do que ganhava no Guimarães? Este senhor só pensa em dinheiro. É verdade. Ninguém diz nisto. Este senhor abandonou o Vitória. Só pensa em dinheiro. Mas o Jesus que recusou o Qatar, estás a ver isto? Imagina a proposta que deveria vir do Qatar. Não, mas agora há outra em relação ao Jesus e ao Rui Vitória. É que